Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Ótima tarde para você. Hoje aqui você vai acompanhar comigo um bate-papo super importante sobre a síndrome de burnout. Como é que a gente pode prevenir esse esgotamento emocional no ambiente de trabalho, hein? Vamos descobrir juntos. E no artesanato, vamos aprender uma nova técnica, a técnica de pinos em feltro. Sabe o que é isso? Você vai aprender tudo com a gente a partir de agora aqui no nosso programa. Tem dúvidas sobre esses assuntos? Já pode mandar a sua pergunta pra gente no nosso WhatsApp DDD 11, número 33375886. Esse é o nosso número para que você participe desse programa que é nosso. E eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E como a gente já está acostumado, né? Como a gente sempre começa, bora começar com artesanato? Roda a vinheta. Técnica pinos em feltro é essa daqui, ó, que vocês estão vendo aqui na minha frente. Quem tá aqui com a gente, a criadora da técnica, gente, é a Deia Nascimento. Olá. Artesã, prazer, bem-vinda ao nosso programa. É tudo meu, muito obrigada. Muito prazer em conhecer vocês aqui também, a audiência desse programa aqui, que é encantadora. Obrigada, viu, Deia, por ter aceito o nosso convite, né? Por ter aceitado o nosso convite, tá aqui com a gente, mostrando essa técnica linda, né? Sim. A gente olha, falei já pra Deia aqui, né, no comecinho do programa, antes da gente dar início, falei assim, poxa, Deia, eu achei que era madeira de verdade. Não. E não é madeira de verdade, é feltro. É feltro, é o efeito pinos em feltro. Então, a gente trouxe, né, os produtos para apresentar essa técnica e o tanto de possibilidade que essa técnica traz aqui para a gente, né? O feltro, ele é um material sustentável, ele é um material que conversa muito com os tempos que a gente tem vivido, né? De pensar em sustentabilidade, pensar justamente muita gente, por conta do burnout, deixando os seus trabalhos clássicos e procurando uma alternativa, né, em casa. Então, o feltro é uma alternativa que eu sou suspeita em falar, mas é um material muito gostoso de trabalhar. Excelente alternativa, então, para fazer renda. Sim. Renda extra. Muito importante. Bebês nascem todos os dias, né? Qual é a mamãe que não quer tá decorando ali o quartinho do bebê? Então, às vezes, a mãe, a madrinha, a vovó, a tia, né? Quer estar ali fazendo a decoração com as próprias que fofo, com as próprias mãos. Então, o feltro é um material muito em conta, né? Um material que ele tem uma rentabilidade muito boa. Ele vende, né? O corte do feltro é bem largo. Então, a gente consegue produzir muitas peças. Compra ali 1 metro e produz um monte de coisa. Muita coisa. Nunca mais acaba. Nunca mais acaba. Algumas cores, literalmente, quase não acabam mais. E aí, mas eu queria dar uma carinha nova para isso, né? Então, desenvolvi uma técnica. A gente vai falar sobre Nasceu de uma necessidade. Ela. Nasceu de uma necessidade. Como é que foi isso, né? Deia? Eu fazia... hoje eu trabalho só com os cursos, né? Hoje eu sou professora, faço os cursos, inclusive o da técnica do efeito pinos. E eu precisava de uma peça de madeira pinos, a madeira de verdade, ali como Deus criou. Precisava de uma peça. E eu não tinha quem cortasse ali aquela peça. E eu conhecia uma técnica de uma pessoa que é a precursora de muitas técnicas do feltro, que é a Fernanda Lacerda, já era aluna dela, e ela tinha a técnica do feltro estruturado no papel cartão, que é a que a gente vai demonstrar hoje para poder fazer uma aula aqui. Para deixar bem firminho, né? Para deixar bem firminho, né? Porque o feltro, o tradicional, a gente caseia 2 partes e enche com fibra, né? Sim. Geralmente. Tem a achatadinha, que a gente enche com forrobel ou com outro material estruturante. Mas sempre tem ali um enchimento, né? Sempre tem um enchimento. E a Fernanda Lacerda... Essa técnica não. Não tem. E aí ela criou essa técnica. Eu utilizei no momento para poder fazer a peça que eu precisava e atender a mãe de última hora.
Mas aí eu pensei, por que não, né? Vamos desenvolver aqui para poder ficar com o aspecto da madeira. Até porque esse curso ele já te instigava assim, a ser Já me autora das suas instigava. próprias Isso é um peças, curso das suas próprias ideias. E isso é um curso de protagonismo que eu super recomendo. Então, quem não conhece Fernanda Lacerda também visite o perfil dela para ali protagonizar as próprias técnicas e as próprias peças. E aí eu fui, participei, ganhei em primeiro lugar. Era um concurso? Era um concurso, né? Dentro do curso teve um concurso. E aí adquiri parceria com a empresa de feltro, a parceria com a Fernanda. E aí, como era uma técnica que imitava a madeira, fizemos o Pinóquio. É isso, esse daqui é o objeto da vitória, né? Da transformação da sua vida. É o meu filho caçula. É, virou mascote da técnica Pinos em Feltro. É o meu bebê, porque até então, né, como fazer um boneco de madeira em feltro? Né? Tem outras formas, muita artesã borda ou faz algumas costuras para imitar os veios ali da madeira, né? Mas eu precisava de uma coisa prática, que me trouxesse ali agilidade no seu processo aí, que você precisava entregar logo esse produto aqui, prontinho. E vários, né? Porque aí as mães encomendam e queria criar curso, queria criar uma esteira de produtos, então criei. Então, por exemplo, 1 metro de feltro, eu pinto ele em menos de meia hora, e 1 metro de feltro me rende muitas peças, né? Então, foi aí que eu desenvolvi a técnica da pintura. Você que pinta? Eu que pinto. Você que faz, então, esse trabalho para que o feltro pareça o Pinos, é isso? Isso. Eu e as minhas marceneiras, querida. Eu tenho as marceneiras do feltro, que são as minhas alunas. Né? Elas aprendem, eu tenho esse curso, lá no meu perfil tem um link para um curso que os alunos adquirem, né, para poder aprender esse efeito. E aqui a gente tem trenzinho de Natal, tem tema de espaço, cada um, né, tem seu emprego diferente, né? O trenzinho está no curso de Natal, a gente está fazendo agora o tema do espaço, tem o curso do circo. Mas seu nicho são os bebês, né? Sempre os bebês. É a linha baby. É o materno infantil, sempre ali. Para a portinha ali do quarto da maternidade, também para a decoração do quarto da criança, bem como para festinhas. Para festinha também, porque veja, hoje a gente vai fazer a luminária, né? Então a luminária para decorar um quartinho no tema astronauta, no tema espaço, mas aí de repente a artesã tem uma encomenda que é para a mesa, né? Do aniversário, do mêsversário. Por que não colocar uma peça que acende, né? Sim, essa é a luminária, gente, que nós vamos aprender a fazer hoje. É esse foguetinho, coisa mais linda, tá aceso já aqui. Vai ficar perfeito no quartinho da criança, como você disse, numa festa. Em qualquer ocasião, mesmo num mêsversário, né? As mamães precisam de muitas ideias. E a ideia é isso mesmo, uma festa mais enxuta, uma festa mais família. Né? Se a gente observar assim as decorações, está muito em alta aquela coisa menor, principalmente o primeiro aninho. Né? Nem sempre os pais querem fazer uma festa muito grande, porque sabe que o bebê não vai lembrar. Né? A festa do primeiro ano ela é para os pais e para a família. Né? Então muita gente tem preferido uma coisa mais enxuta em casa. Né? Então os pais fazem ali. Então é ali a oportunidade perfeita. Né, para a mamãe fazer ou para ela indicar para que a artesã procure, né, ali quem é o professor que orienta aquele curso, poder colocar. E são itens que dá para vender o ano todo, tem saída o ano todo, é para nossa casa, é para nossa família, é para o nosso quarto de bebê, é para a gente presentear ali as pessoas que a gente ama, mas também fazer renda extra. Então, se você se interessou, nossa, que bacana trabalhar com feltro, fique bem ligadinho aí que a partir de agora nós vamos aprender a fazer este foguetinho em feltro na técnica Pinos em Feltro. Antes de qualquer coisa, aquela lista de materiais na tela, por favor. Olha lá, minha gente, vamos usar feltro nas cores da paleta do quarto do seu bebê, um molde impresso em papel sulfite, depois ele estará disponível lá no nosso Instagram, @nosso programa, assim como toda a lista de materiais. Papel cartão branco na gramatura de 225, linha de pipa ou fio de nylon,
cola branca, cola de silicone, cola quente, pasta escolar translúcida, termocolante, soquete e lâmpada para abajur e as ferramentas, né, gente? Agulha de costura de mão, régua, caneta sem carga, que é para ser usada ali para vincar, um agulhão ou então uma agulha grossa e as tesouras. Daí a lista de materiais, então, para a gente fazer aqui o nosso artesanato de hoje. Bora começar, Deia? Vamos começar. Primeiro passo. Então, olha só. A gente vai começar aqui, para poder reproduzir a luminária, a gente trouxe toda a conversa do entendimento do que é o pinos, mas aqui a gente precisa fazer mesmo só uma parte dessa técnica, que é a estrutura no papel cartão. A técnica do pinos, que é a que pinta, a gente vai fazer em outra oportunidade. Mas eu já trouxe a lâmina cortada para que a gente possa ver como de fato fica parecendo a madeira pinos, mas todo feito à mão. Então, ó, eu vou começar falando com vocês sobre o molde gabarito. Olha, deixa eu mostrar aqui em que câmera fica melhor para que eu... Tá mostrando aqui, para que eu Ness. mostre. Aqui. Então, olha só. A gente tem aqui os moldes. Todo mundo vai receber o caderninho de moldes, né? Então, lá no caderno de moldes vai estar escrito: imprima no sulfite ou imprima num papel de gramatura maior. Quando é para riscar no feltro, a gente usa uma gramatura maior, geralmente 180 gramas, né? O papel mais firme. Mas essa técnica, que é do feltro estruturado, eu gosto de usar o que eu chamo de molde gabarito. Então, o molde vai estar lá, você vai cortar o seu molde, vai colar no papel cartão para que ele possa estruturar. Então, dentro do molde, você tem ali toda a orientação de onde você corta, de onde você fura, de onde você vinca. Não tem como errar, gente. Não tem como errar. É impossível. Mostra aqui, Deia, um Exato, pouquinho mais aqui, para ó. frente, para nossa câmera mostrar. Deixa eu mostrar. Que vira assim um pouquinho mais ele retinho. Toda a Ó, orientação. todas as instruções estão aí no gabarito, não tem como errar, gente. Como eu disse, depois esse gabarito estará lá no nosso Instagram, @nosso programa. Disponibilizado para toda a audiência. Então, a gente vai pegar esse papelzinho, né, que a gente ali imprimiu, e a gente vai colar no papel cartão. Não precisa imprimir em papel mais grosso. Imprime na sulfite mesmo, depois cola e recorta. Em casa mesmo, sem nenhuma dificuldade. E a gente vai colar no papel cartão. O papel cartão, uma face dele, a gente usa sempre na cor branca, porque a cor branca, ela chega a avivar, né, o feltro de cima, e ela não interfere na cor. Porque se a gente usa ali um papel colorido, o feltro ele pode, né, com a luz, ficar translúcido ali e pegar a cor de baixo e misturar e não ser a cor que a mãe estava esperando. Não vai ser mais a cor da madeira, né? Não, não vai, mas também. Então, ele tem o papel cartão, uma face branquinha e uma face que tem um tom parecido com areia. É nessa face de tom areia que a gente cola. Que é a mais áspera, né? Que é a mais áspera, que a gente cola o nosso molde. Olha como tá aqui. Deixa eu mostrar aqui, olha. A gente cola, tá vendo? Isso. Aqui, nessa face. E aí a gente executa o que tá pedindo. Se fura, se vaza, se dobra, tá tudo escrito lá. Então, olha, depois que a gente faz essa etapa, né, e tem ela prontinha, eu vou repetir ela 4 vezes, porque a nossa cúpula tem 4 lados. Tá. Então, olha, uma vez que a gente já fez ali o molde gabarito da cúpula, a gente vai pro feltro. Então, essa parte branca, né, que a gente deixou, que não tem nada escrito, ela é quem vai ser colada no feltro. Então, a gente cola ela no feltro, né, essa parte branquinha aqui, com a cola de silicone, não precisa ser cola quente. E eu já indico que não faça uso da cola branca escolar aqui, porque se a gente usa cola branca escolar, além dela amolecer um pouquinho mais o papel, porque para grudar o feltro vai precisar de uma quantidade muito maior, ela demora muito para secar. Então, a cola de silicone... E como que você cola tão lisinho assim? Não fica nenhuma bolha? Não fica. Eu venho com a cola, olha, deixa eu pegar aqui um pedacinho para poder mostrar para vocês. Eu venho com a cola, passando ela aqui, olha, no papel. Deixa eu mostrar aqui.
Então eu tenho aqui, olha, é que eu tô sem nenhum pedacinho de feltro aqui, mas eu passo ela aqui, olha. Eu passo a colinha de silicone. Quando eu passo a colinha, com o próprio bico, eu já vou espalhando assim, olha, para que ela fique toda distribuída. Então ela não vai formando bolha. Uma vez que eu colo ela E no você passa feltro, bem pouquinho, né? bem pouquinho, olha, a gente vai só praticamente sujando, olha. Eu aperto e eu não deixo formar. Depois você não alisa com a espátula? Aliso com a Alisa espátula, também. ou com a mão, ou até mesmo com cartão de crédito. A gente pode pegar um cartãozinho. É o que tiver em casa, o né? que tiver em casa, o que tiver ali na mão. E aí a gente espalha, ela fica bem lisinha e ele fica com esse efeito aqui, olha, como a gente tá vendo, olha, deixa eu mostrar para vocês. Fica bem lisinho, olha, dessa forma. Então esse feltro aqui, olha, esse molde foi colado no feltro e ele fica bem lisinho. E aí a próxima etapa é fazer os picotes. Eu vou cortar esse feltro em volta com mais ou menos 1 centímetro de margem aqui, olha, sobrando de feltro. Então eu picoto ele todinho dessa forma, porque eu vou passar cola quente e vou colar. Eu trouxe um passo aqui mais adiantado e eu vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente passa a cola quente, a gente precisa atentar para o que é que vai ser a peça. Então eu tenho, por exemplo, a escotilha, que é a janelinha. Então eu também picoteio o feltro que vai aqui e colo aqui com a cola quente. E toda essa lateral também. Então a gente vai passar aqui, olha, a colinha quente ao longo de todo o contorno. Isso nas 4 peças, claro, porque a gente precisa fazer os 4 ladinhos do foguete. Aí é a hora da paciência, né? Aqui é a hora da paciência. Mas ela é uma cola E do que cuidado. vai muito rápido. O cuidado, principalmente o cuidado. Pra ficar um acabamento bem bonitinho, Sim, né? é por isso, inclusive, que nessa parte, né, nessas partes tão curvas, a gente faz vários picotes para que a gente consiga dobrar, modelando, contornando mesmo o molde. E aqui a gente tem o foguete na técnica pinos em feltro. Isso. Mas você tá fazendo um no cinza, é isso? Aqui, olha, no cinza, eu tô fazendo Então pode ele ser aqui. outras cores, né, Com gente? Para certeza. esse caso aqui, né? Que Com não precisa certeza. imitar madeira diferente do Pinóquio, né? Que aí não Exato. tinha Pinóquio outra não opção. tinha como, os cubos não tinha como, mas a gente faz mesmo uma opção. Então, só quem vai fazer é quem já é marceneiro do feltro Lacodeia? Não. Todo mundo pode fazer. Tem a opção, pode fazer, Todo como a gente mundo. indicou ali na lista de materiais, as cores daí do tema do quarto do seu Isso. filho ou do Ele bebê, fica para quem você for fazer, né? Muito fofo, assim, todo no cinza. Esse tema do espaço, ele pede esses tons cinza, lilás, azul. Então, vai combinando uma paleta de cores bem charmosa ali, bem delicada. Combina sempre com a mamãe, alinha com a mamãe. Né? Tem mamães que gostam de cores muito vibrantes, então é roxo, não é lilás. É um laranja ali bem forte. Alinha com a mamãe, faz com as cores que ela escolhe, que aí não vai ter erro. Vai Mas se ser for muito sucesso. forte essa cor, não vai atrapalhar na iluminação? Não, porque Não. a gente vaza, né? Quando aquela parte da janelinha, a gente vai colar daqui a pouquinho num passo mais adiante, ela é translúcida, então ela tem ali um acetato, que eu vou Entendi. já contar onde a gente encontra com muita facilidade esse acetato, então você consegue passar a luz. Bora Fica pro muito segredo, lindo. então. Vamos já. Então, olha só, a gente vem com a colinha, passando aqui, olha, nas Finalizando. bordas. Deixa eu erguer aqui para ficar melhor. A gente passa essa colinha aqui, olha, na borda. E aí, nessa borda, a gente vai dobrar. Olha, a gente vem dobrando, tá? Todas as abinhas. Ela vai ficar assim, olha, dessa forma. Dessa forma, toda coladinha. E aí tem mais um detalhe, que é o bico, né? Se eu quero colocar o bico de outra cor, tem um molde. Se você quiser fazer o bico, o foguete todo numa cor só, eu mesma já tive encomenda dele assim, todo no pinos. Então, todas as partes do foguete no pinos. Na verdade, não era nem para um quarto de bebê. Já era um adolescente que é muito ligado em astronomia,
né, em Coisas do Espaço, e a mãe pediu todo ali no Pinos. Fica lindo também. Você pode fazer todo no azul, aí fica de acordo com a sua criatividade. Ah, mas ficou um charme, vai, essa Fica. pontinha colorida. Fica muito charmoso. E aí a gente cola, olha, tem essa pecinha aqui. Então, se você quiser fazer o detalhe do bico de outra cor, você vai simplesmente colar aqui, olha, nessa parte aqui, Corta olha. um triângulo. Corta um triângulo que Deixa tem um lá no pouquinho de molde. abas, né? Isso, aí a gente picota também e cola. Ele vai ficar assim, olha, dessa forma. Uma vez que ele já tem o corpo, e lá, inclusive, no molde gabarito, tem uma marcação aqui, olha, toda pontilhada, para que a gente saiba exatamente onde a gente vai colar o bico desse foguete. Então, aqui, antes da gente partir para outra parte, que é a da base, eu vou finalizar essa lateral aqui com vocês, da seguinte forma. Eu tenho essa janelinha, agora vem aquela partezinha Agora que é eu o te segredo. disse. Agora é o segredo. A gente precisa, para deixar translúcido, olha, porque precisa passar, né, como tá ali, passar essa luz, olha. Ela vai passar por aqui. Para que ela fique translúcida, eu preciso colocar alguma coisa ali para tampar, né? Não posso deixar o meu foguete sem acabamento. Sem janelinha. Sem janelinha. Mas o acetato leitoso, que a gente não quer deixar ele também totalmente transparente para que a mãe não veja o interior. Ele vai ter um acabamento, né? Caso a gente olhe assim, né? Dessa forma ali para dentro, ele vai estar bem acabadinho. Mas para que a gente tenha ali esse interior guardadinho, né, escondidinho, a gente precisa colar um acetato. Tá. A gente encontra sim na internet o acetato leitoso, mas ele tem um valor um pouquinho oneroso, já deixaria fora da proposta, né, que é fazer um artesanato bonito, com materiais mais em conta. Então a solução para isso é a boa e velha pasta escolar. Eu trouxe aqui para que vocês vejam. Olha lá, o segredo. Pasta escolar aqui a gente encontra em boas papelarias. Inclusive, se a pessoa quiser usar de outras cores, Também o tem. céu é o limite, porque pasta escolar tem de muitas cores. E com uma pasta você faz várias janelinhas. Muitas janelinhas. Olha, só com essa aba aqui, olha, da pasta e mais um pedacinho que dobrava, eu fiz 4 foguetes. Então, Uma olha, tirinha de nada. Você já faz porque Fez os 4 lados, né? Na círculo. verdade, os 4 lados do foguete. 4 lados de 4 foguetes. Foram 16 círculos. Só com esse pedacinho? Só com esse pedacinho. Que tem aqui um pedacinho que virava. Então, olha, eu vou deixar ela aqui do lado. Então, o que a gente precisa fazer, antes de colocar o acabamento, é virar aqui, olha. Deixa eu ver se eu viro aqui melhor para vocês verem. A gente vem com a colinha quente aqui, olha. Passa aqui nas 4 partes, né? Lembrando que é uma peça 3D, então a gente precisa fazer ela dimensionada. E aí eu coloco aqui, olha, dessa forma. Coloquei, ó, já escondeu todo o interior. Tá pronta já essa aba. Tá praticamente pronta para a gente poder finalizar mesmo. Eu gosto de colar aqui, olha, tem um molde para essa parte, só para poder tampar. Fazer um acabamento bem bonitinho, né? Para que quando a mamãe olha aqui assim, olha, deixa eu mostrar aqui nessa câmera. Quando a mamãe tire ali a luminária e olhe, ela esteja totalmente bem acabada, porque capricho é tudo no trabalho da artesã. E é o que agrega valor, né? É o que agrega você valor. Você consegue ali valorizar o seu produto se você deixá-lo assim bem caprichadinho, bem acabadinho, né? Sim, porque a gente não quer que a mamãe leia as instruções. A instrução não é essa a ideia, né? Não é essa a ideia. A instrução é para quem vai executar. Então, simplesmente vem aqui, olha, passo a colinha quente. Olha, como é rapidinho, Clara, muito rapidinho mesmo. E é aquilo que você falou, o feltro, ele rende muito, né? Muito, rende muito. E é barato, né? Então, a pessoa não vai gastar mais por ter esse capricho. Não vai, não vai. Então, assim, olha como já fica, né, diferente. Tampou totalmente as instruções e pronto, já tenho ali uma lateral. E aí eu disse que são quatro ladinhos, né?
Antes da gente indicar como é que a gente faz essa união, que não é com cola, é com uma costura também de um ponto que eu gosto muito, eu vou indicar as outras partes do foguete. Tá. Então eu tenho as 4 laterais, né, que tá aqui, nosso foguetinho tem as 4 laterais para a cúpula. E tem a base. Tem a base. E aí a base, olha, tem lá o molde, tá? A artesã pode fazer a parte de dentro ou com um molde menor que tem lá, que aí vai ficar ainda mais estruturada, ou só riscar no molde menor e colar como nós fizemos aqui com essa parte da forração da cúpula. E aí, além da base, nós temos as aletas, que são essas lateraisinhas aqui, olha, do foguete, são essas abinhas aqui do foguete. Elas são 4, então, olha, a gente corta os pares, estão aqui, a gente corta os pares das aletas e une aqui, olha, com colinha quente também. Então, aqui a gente vai já unir e deixar 4, aqui, olha, 4 aletas dessa daqui prontinhas. Tem Tá? que fazer 8, então, né? Tem que fazer 8. Lá no molde gabarito já tá certinho para somente colar no papel cartão, encapar e continuar. E aí a gente tem também 4 escotilhas, que são essas bordas aqui, olha, das janelinhas que vão aqui na nossa cúpula. São 4 escotilhas. Além das 4, a escotilha, a gente pode riscar diretamente no feltro e cortar, ou você pode estruturar. Eu coloquei no material como opcional o termocolante. Aham. É um papelzinho que ele tem cola e a gente passa ele a ferro e deixa mais firme, porque é um corte muito circular. Então, Aham. para facilitar ali o corte interno e externo, eu passo no termocolante. Olha o foguete Vem o foguete, passando. vai passando com tudo. É o foguete da Deia, gente. Sim, aqui de todas as artesãs. Porque, olha, eu quero que as pessoas me marquem para eu ver quanto a gente está decolando o voo por aí. É isso aí. Então, olha só. E fora isso, a gente tem também o propulsor, porque a gente quer um foguete que seja fofo e baby, mas que tenha ali as características de um foguete de verdade. Exatamente. Como a Deia falou, não obrigatoriamente só para os bebês, né? Também Exatamente. pode ser para aquela pessoa mais velha, um adolescente, De né? repente, até para o maridão fazer ele Não todo é? no cinza para decorar o escritório do marido. Não é? Fica né? lindo. Fica lindo. É então, aquilo que você falou, a imaginação, ela vai longe, vai né? longe. E artesão é um bichinho de imaginação fértil. É verdade. A gente vai pensando, às vezes, no curso, né? Tem os cursos e tem as alunas. Então, é lógico, a gente elabora todo o curso, né? Ministra o curso. E as alunas vêm pra gente com cada ideia que, assim, enche o coração de... Uma mais criativa que a que a outra ali, né? Eu tenho muito orgulho das minhas alunas, muito mesmo. Então, ó, a gente tem aqui também o propulsor, que são 2 pecinhas, né? A gente vai passar ali, você vai ver que tem a parte interna e externa. Tá escrito lá no molde para ninguém ficar com dúvida. E aí, olha, E é não tudo tem assim, segredo. cola e faz o acabamento depois Cola e nessa faz parte, o né? acabamento, olha. E ele fica super firme. Então, a gente une ali as peças. Então, a gente começa agora a fazer as costuras para a montagem. Porque é de papel, mas é costurado. Então, olha só. Para poder fazer o foguete, a gente já conversou aqui que vai ter 4 peças, né? Dessa daqui que são as laterais da cúpula. Deixa eu deixar aqui mais espaçadinho. Então, vão ter 4 dessas daqui das laterais. A gente precisa de 4 aletas, né? Que são as lateraisinhas. A gente precisa de uma base e a gente precisa das escotilhas. Então, pra gente... É tudo costurado aí? Agora vai ser tudo costurado, só as escotilhas que são coladas e as aletas depois coladas na base. Então, vamos ver como que a gente começa isso. Eu gosto de começar a costura pela base. E eu uso, para poder costurar, um ponto, que é o ponto invisível. Que eu falo que depois que a gente se apaixona pelo ponto invisível,
a gente não volta mais. Aí não Então, tem mais caseado. Não tem mais caseado. Acabou o caseado na Aí, vida da Déia. Olha, eu caseio muito pouco. O meu negócio é no ponto invisível. Porque normalmente quem trabalha com feltro usa caseado, É o né? caseado. Mas essa forma, assim, a ideia de fazer peças, de ter linhas de peças no feltro estruturado no papel cartão, que é a técnica da Fernanda Lacerda, é justamente você trazer um diferencial para o seu trabalho e poder ter um portfólio, né, que vai chamar a atenção. No curso do circo, por exemplo, que eu trouxe aqui algumas peças, a gente tem o uso do caseado nas peças que são os palhacinhos, Sim. mas tem muito ponto invisível no enfeite de porta. Em que tá ali todos esses embaixo. itens que estão aqui, né? Esses todos que todos. são pinos em feltro, todos eles aqui que eu tô Todos eles. vendo, é Porque a ponto madeira invisível, não né? tem jeito. E a costura do ponto invisível, ela fica tão discreta que ela não parece mesmo que ela foi costurada, parece que ela foi colada. Exatamente. Mas não, é tudo costurado. E quando a gente fala em criança, a gente precisa ter o cuidado da costura mesmo. Sim. Né? Então, eu tenho aqui na frente um mobile que ele é todo de botões, né? Ele é decorado com botões que é o do circo, mas nenhum botão desse é colado. Todo ele é costurado no papel Que também. é pra dar essa segurança Pra mesmo, dar essa né? segurança. Mostra pra gente então, Déia, que o nosso tempo tá Vamos- acabando. Vamos lá, olha só. Todas as laterais, deixa eu ver aqui como é que fica bom para poder ver. Todas as laterais vão ser fechadas com o ponto invisível. Tá. Eu usei aqui uma linha escura para que a gente possa ver direitinho na tela. Mas em casa, usa a linha pipa ou a linha de nylon, aquela né? linha de pesca. Então, ó, eu vou unir as laterais, olha, eu tô aqui com a minha linha. Eu tô embaixo, eu vou passar para a lateral de cima, ó. Saio com a agulha um pouquinho mais à frente. Venho aqui para baixo, venho para um pouquinho mais à frente. Eu vou cruzando aqui, olha, de baixo para cima, de cima para baixo, de forma que fique assim, olha, em linha reta. Quando eu puxar, deixa eu já fazer em casa, façam olhando para a peça para ficar bem certinha. Quando eu puxar, essa Some linha todinha, né? some, e aí fica aqui só a costura. Eu vou fazer isso em todas as laterais da base, fechando aqui, olha, em todas as laterais da base. E vou fazer isso também para fechar as 4 laterais do foguete. Então, eu junto 2, costuro. Junto mais 2, costuro. Depois uno as 4. Então, eu costuro as laterais da cúpula, as laterais da base e eu costuro também as laterais das minhas aletas. Então, olha, com tudo isso pronto, eu vou ter a base, eu vou ter, e o propulsor também. O propulsor eu gosto de passar a costura com ponto invisível. E aí no final é só montar. A gente coloca aqui, olha, já colei 3 aletas ali na base, vai uma de cada lado, e aí vou colar a última aqui, olha. Bem aqui no pezinho da base, segura um pouquinho, olha, dessa Bem forma. no centro. Bem no centro. Eu tenho aqui, olha, a cúpula. Eu vou passar a colinha em volta aqui, olha, dessa janelinha para poder colar a escotilha. Então, venho aqui. Acabamento já feito. Acabamento já feito. E aí eu passo aqui, olha. Observem que no molde do propulsor, ele tem aqui um detalhezinho para poder passar aqui, olha, o fio. Então, eu deixo para baixo e passo cola aqui para cima. Ah, no molde já tem esse detalhe, que Tem é para a esse pessoa já detalhe. cortar assim certinho, É que é pra onde vai passar o fio da nossa todo luminária. mundo. Até os iniciantes fazem, Clara, porque já está tudo ali escrito. Então, o que eu preciso fazer agora é simplesmente passar, né? Isso daqui é um soquete de abajur. A gente compra pela internet, compra pronto. Parece que não vai passar, que o buraco é menorzinho, mas ele passa assim, olha, porque é papel e feltro, então ele cede, olha. Já passei. Então, vou puxar aqui, passo aqui também a parte que acende, deixo encolar bem as peças, né, as peças com a cola quente,
coloco aqui. Antes de passar, né, o soquete. Antes de passar, encaixo, olha, ele fica bem encaixadinho. Depois eu vou, deixa eu já ligar aqui na nossa tomadinha. Deixa eu segurar aqui para você. Por favor, Clara. Então, vou colocar aqui, dessa forma. Vou colocar a lâmpada, aqui. E a cúpula. E agora... Tcharam, tchan, 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 tchan. E Olha lá, 1, gente. E 2, e 3, e... Aê! Acendeu! Prontinho! Ficou lindo demais, né, gente? Tá aqui. Olha lá o nosso obrigada. foguetinho aceso. Nosso foguetinho, né? Seguro. Perfeito. O bebê não vai ter acesso, né? As peças encaixam todinhas. Então, mais uma vez, pode ser feito no Pinos em Feltro, né? Defeito Pinos em Feltro. As pessoas encontram as informações da técnica lá na bio do meu perfil. Ou pode ser feito no feltro da sua preferência. É isso aí, eu já vou passar aqui os contatos da Deia, gente, trabalho maravilhoso. Parabéns, viu, Deia, pelo seu trabalho. Clara, muito obrigada. Um produto mais lindo que o outro, e que Muito capricho, obrigada, né? Em cada detalhe, você é super caprichosa. Parabéns pelo seu Obrigada, trabalho. muito obrigada. Já anota aí, gente, a Deia Nascimento Artesã, o Instagram dela é o @ó foguete! É o @deianascimento.feltro, @deianascimento.feltro. Tem canal no YouTube, que é o Deia Nascimento Feltro, como tá aparecendo aí na sua tela. E tem o WhatsApp dela, para que você possa saber mais também dela, fazer encomendas, Sim. saber dos cursos, não é isso? Saber dos cursos, tirar qualquer dúvida, né? Porque às vezes a gente não consegue explicar todos os detalhes ali ao vivo. Aham. Mas a pessoa tendo qualquer dúvida pode me chamar. Ó, DDD 11, número 933111707. 933111707. Deia, obrigada. Amei te conhecer. Amei te conhecer também. Parabéns Tudo de novamente bom. pelo seu Obrigada. trabalho. Até uma próxima oportunidade. Obrigada a Volte. toda a audiência, com certeza. Tá Volto bom? sim. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Bem, e agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando de burnout. Como é que será que a gente pode prevenir esse estado de esgotamento emocional no ambiente de trabalho, hein? Vamos descobrir juntos já já, não sai daí não. Já estamos de volta com o nosso programa, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Ótima tarde a você que nos acompanha. A partir de agora, vamos falar sobre burnout, essa síndrome do esgotamento emocional relacionado aí ao ambiente de trabalho. Se você tem alguma dúvida, uma pergunta para fazer sobre esse assunto, já pode mandar aqui para a gente no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886, 3337-5886, o número está aparecendo aí na tela para você. Quem está aqui para tirar nossas dúvidas e nos ajudar a prevenir esse problema, né? A se livrar dele também, é a psicóloga Leide Teixeira. Muito prazer, seja muito bem-vinda ao nosso programa. O prazer é todo meu, Maria Clara. Obrigada, né, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento e poder ajudá-los na prevenção. E um assunto muito, muito importante, porque a gente vê o burnout crescer a cada dia aqui em nosso país, né? Quando a gente vai para as estatísticas, realmente você está coberta de razão, porque tem crescido muito o número de pessoas, inclusive com afastamentos, né, por burnout. Para quem não sabe, explica pra gente o que é exatamente o burnout. A gente pode teorizar e a gente pode falar até de uma forma mais simples para que todos possam entender. O burnout, ele é o quê? Ele é um cansaço, ele é um esgotamento tão excessivo do ponto de vista tanto mental quanto físico, que você percebe que é mais do que um estresse, né? Porque o estresse a gente tem. Mas o burnout, ele vai para um estresse mais crônico e ele está muito relacionado, na verdade, diretamente ligado ao ambiente corporativo, né? Ao ambiente de trabalho. Então, quer dizer, se a pessoa ela não trabalha, por exemplo, e apresentar sintomas que parecem ser de burnout, não é burnout, é outra coisa.
A gente pode confundir muito o burnout com outros sintomas, como os sintomas da depressão, ou às vezes diagnósticos também errado, exatamente porque está ali, né? Quando a gente olha também para as estatísticas, que a mulher, por exemplo, ela burnouta mais do que os homens pela carga excessiva, né, jornada tripla, dupla da mulher, só que a gente tem que estar muito atento mesmo, para não estar com o diagnóstico errado, para não estar com outros sintomas, com outros problemas e fazendo o quê? Fazendo um deslocamento, é o que nós da área da psicologia e da psicanálise, né, falamos, deslocando para um burnout que está ligado exatamente ao ambiente de trabalho, a um ambiente em condições desumanas. É isso que faz com que, né, a pessoa entre no burnout. Você está querendo muito produzir, trabalhar e você não ter condições para exercer aquilo que você tanto deseja fazer. Fala pra gente dos principais sintomas, então, Leide. Quais são os sinais, assim, que a gente tem que ficar atento para entender se, de repente, a gente já está começando a entrar nesse estado de esgotamento? Bom, a gente pode pensar nesse cansaço. Eu atendo muito no meu consultório e as pessoas não têm, às vezes, a menor ideia de que ela esteja com um burnout. Por quê? Eu tô cansada. E se a gente parar para pensar nessa loucura, essa rotina, né, frenética que é do trabalho, e a nossa vida é assim, a gente não observa mesmo esses pontos, né? De um cansaço, um desânimo. Você ama o que você faz. Aliás, é um ponto interessante. Normalmente, quem tem burnout ama o que faz, viu? É mesmo? Às vezes as pessoas pensam que é quem não ama o que faz. Por amar tanto o que faz, que se entrega demais para o trabalho. É aquela pessoa que não consegue delegar tarefas, então ela vai se sobrecarregando, troca qualquer outras atividades pelo trabalho. Então ela não tem uma atividade de lazer, de cultura, um tempo para a família. Tá tudo no trabalho. A energia epistemofílica está toda voltada para o trabalho. Essa energia é a energia que vai determinando, né? Onde eu vou canalizando as atividades. E ela coloca apenas no trabalho. Então, uma vez que ela coloca essa energia no trabalho e não faz outras coisas, ela tem aí, é como se fosse um gráfico e toda a energia está aqui. O que eu faço com as outras coisas? Eu não estou distribuindo essa energia. Está tudo focado em uma coisa só. E lógico que eu não vou dar conta de outras. Como, na verdade, a gente não dá conta de tudo. Mas a falsa ideia é essa. Então, eu tenho esse cansaço, eu tenho todo um acúmulo de energia voltado para uma única coisa, né? Para uma única atividade, que é o trabalho. Insônia, né? Então, eu tenho uma alteração na questão do sono. Porque eu começo a querer produzir. Tem a cobrança do mundo corporativo, tem a autocobrança para produzir. Então, quando eu faço todas essas cobranças, né, eu preciso estar muito atento. Então, ó, insônia. É isso aí. Vou pedir para você recapitular todos esses sintomas. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos agora, então, a um break. Rapidinho, mas a gente já volta. Já voltamos com o nosso programa, desde o último bloco, falando sobre burnout. Essa síndrome, né, caracterizada pelo esgotamento emocional no ambiente de trabalho. Quem está aqui falando com a gente sobre esse assunto é a Leide Teixeira, psicóloga. Mais uma vez, bem-vinda, Leide. Obrigada. Encerramos o último bloco falando dos sintomas do burnout. Se você perdeu, fique muito atento. Recapitula pra gente, Leide. Então, de uma forma muito clara, se você sente um cansaço intenso, chega a dar aquela fadiga, se você está com toda a sua energia, né? Na verdade, a energia está em um foco só, que você sente esgotamento da própria energia, porque você não tem ânimo para fazer outras coisas, né? Sente pressão, tanto a autopressão quanto a pressão do próprio mundo corporativo. Insônia, irritabilidade, aquela irritabilidade que você nem consegue ficar atento, sabe? Você perde a atenção, o foco, você tem uma questão cognitiva, onde você tem perda de memória também. Então, todos esses sintomas, ele vai te dando aí
um norte de que talvez você esteja burnoutando. E pode até somatizar, né? Dar dor de cabeça, dor de estômago, essas coisas. Aí a gente vai falar, né, de psicossomatizar mesmo, né? Que a gente, na maioria das vezes, a gente vai fazendo isso, porque eu não vou dando conta, a psique precisa mostrar. Eu gosto de falar quando a gente vai somatizando, que quando eu tenho uma questão que eu não consigo lidar de forma emocional, eu preciso somatizar ela, que é como se fosse a febre, sabe? Olha o que me veio aqui, né, para a gente pensar aí numa analogia. Quando alguém está com febre, normalmente essa pessoa sabe que ela está com alguma infecção. Que ela está com alguma coisa. É. A febre, ela é um termômetro. Sim. Ela é uma bússola. Ela é um alerta ali que se acende, né? Exatamente. Então, é exatamente isso, né? É você pensar qual é essa alerta que você tem para que você não está tão bem assim. Porque e não obrigatoriamente a pessoa vai ter todos esses sintomas, né? Para cada pessoa vai se manifestar de uma forma. Exatamente. Tem gente que vai sentir tontura porque ela está com essa fadiga. Tem gente que vai ter vômito. Então, a gente está falando de sintomas físicos ligados ao emocional, que, claro, quem consegue nortear a gente em relação a esses sintomas físicos é a medicina. Por isso que no burnout a gente precisa de profissionais capacitados para fazer o tratamento adequado. Desde o psicólogo, psiquiatra, neurologista, são esses profissionais. É uma equipe multidisciplinar. É porque, na verdade, dependendo dos sintomas, quando você tem muita dor de cabeça, normalmente a gente tem mania de ter dor de cabeça, correr e tomar um remedinho. E isso não passa. Ou seja, ninguém burnouta, acordou hoje, eu acordei hoje, eu tô com burnout. Ninguém burnouta assim. Na verdade, você tem essa dor de cabeça, você tem um afastamento, às vezes, né, de outros convívios, até familiares, porque você começa a viver só para o trabalho, de uma forma intensa. Você começa a se sentir tão esgotado que você não tem paciência e perde o desejo de fazer outras coisas. Então, quando você faz uma linha do tempo, você já deve, né, ter recorrido a médicos, a terapeutas, a psicólogos há um tempo atrás, só que você não fez isso. Então, normalmente, a gente espera naquela coisa mais gritante para pronto-socorro, sabe? Então, você pode buscar um neurologista e ele observar, ele é médico, ele é capacitado também. Você pode buscar um psiquiatra também. Dependendo do grau do burnout, você vai precisar de um psicólogo e um psiquiatra. Mas qual é o primeiro profissional que a gente precisa buscar? Psicólogo mesmo. Porque, normalmente, a pessoa ela não percebe. A gente pode até pensar aqui num caso, né? Vamos pensar aqui, Rafael, 32 anos, analista, tô criando aqui, né? Pensando em alguns pacientes e criando, né? 32 anos, analista de TI, né? E a empresa foi crescendo, o Rafael ama muito o que faz, foi cada vez mais pegando mais tarefas. Quando o Rafael começou a perceber, ele já estava o quê? Já almoçando, né, na frente do computador, abrindo e-mails, respondendo o WhatsApp, que é uma outra questão, o WhatsApp. E a gente pode até, né, colocar de uma forma até engraçada, né? Engraçada não, acho que até para chamar atenção mesmo. Pensar, o dia em que o Rafael chorou no banheiro. Por que o Rafael chorou no banheiro? Primeiro que a gente tem essa coisa cultural de que o homem não chora, né? O Rafael chorou no banheiro por quê? Porque ele começou a sentir tantas outras, né, sensações, tanta coisa, que deu uma sensação não só de fadiga, mas de sufocamento. Ele, então, está se dando conta de que tem algo errado. E aí é onde ele vai buscar um psicólogo. E aí, quando ele chorou do nada, aparentemente parece ser do nada. Mas olha quantas outras coisas o Rafael está fazendo. Ele está pegando mais tarefas para ele não está mais fazendo o horário de almoço dele. Enquanto almoça, ele fica na frente do computador trabalhando. Chega um momento que dá esse esgotamento. Criei aqui, né, uma situação para que vocês possam aí no dia a dia identificar. E que é muito semelhante à vida de muita gente, não é verdade? Então, Maria Clara, com certeza é um grande exemplo que você trouxe aqui. Há pouco tempo, deve ter uns 2 meses, eu recebi um caso, e eu, claro, gente, eu vou preservar aqui, né, meu paciente. Recebi um caso, e é bem interessante, né? Ele falou assim, eu busquei um psicólogo porque eu acho que eu tenho dislexia e TDAH. Ele falou pra mim, né? E aí eu falei, bom,
Para a gente verificar isso, precisaria, na verdade, de um neuropsicólogo para fazer uma Todos os bateria testes, né? de testes. Eu tenho esse profissional aqui no meu consultório. Mas já que você está aqui na minha frente, deixa eu ouvir mais do que essa solicitação. E foi ótimo, a gente começou a fazer um trabalho ali. E o que eu fui percebendo e fui também mostrando para ele? Que ele se sobrecarregava, porque é uma pessoa extremamente insegura e com dificuldades de falar não. Gente, isso é uma característica de pessoas que acabam acometendo aí com a questão do burnout. Então, ele não, se a Maria Clara chegasse para ele, vem aqui no meu programa fazer tal coisa, ele não ia dizer não. Eu peço uma outra tarefa, ele também pega. O pessoal da produção pede outra tarefa. E com medo de dizer não, que aí tá... Você vê quantas coisas tem por trás? E, na verdade, então, ele não tinha dislexia, coisa nenhuma. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E qual é o quadro dele? Um burnout. Lógico, eu estou falando de uma forma muito simples, mas foi mais ou menos assim que ele foi chegando no consultório e se sobrecarregando por dificuldades de quê? De colocar limites. Essa é a palavra-chave. Essa é a grande característica, então, de quem acaba desenvolvendo burnout. A síndrome do burnout, né? A gente brinca assim, burnoutando, né? Porque, exatamente, é não colocar limites, é ser bonzinho, não delegar tarefas, pegar tudo, né, pra si. E aí chega uma hora que... Perigo, hein, gente? É um perigo. Então, se você é dessas pessoas, né, que pega tudo pra si, que não sabe falar não, já fique atento, já acenda aí a lâmpada do alerta, né, porque o burnout pode te pegar, hein? Cuidado, não é isso, Leide? Exatamente, é isso mesmo. Ô, Leide, fala uma coisa pra mim. Eu ouvi dizer que tem algumas profissões que têm uma maior disposição aí de desenvolver o burnout. Por exemplo, da área médica, da área da saúde, principalmente, até psicólogos. Exatamente, né? Vamos pensar. Né? Quando começou-se a falar no burnout, começou o quê? Pesquisando enfermeiros, médicos, que era um grupo de profissionais que estavam ficando adoecidos. Hoje se estendeu, porque foi percebendo que tem a ver especificamente com o ambiente de trabalho. Mas por que acomete, por exemplo, um médico, um enfermeiro, uma recepcionista de um pronto-socorro? Porque eles estão lidando o tempo inteiro com a vida e com a morte, né? Além disso, quando a gente pensa num pronto-socorro, e aí a gente não pode estender, porque entraria em questões, né, até políticas e sociais, mas olha quanta coisa a gente teria aqui de material quando você fala no burnout. É muito mais amplo do que a gente imagina, né? E aí, vamos imaginar, chega alguém lá no pronto-socorro, precisa de alguns procedimentos cirúrgicos, né? Não é da minha área, não vou saber falar exatamente o que ele precisaria ali de materiais. E aí, pensa no auxiliar de enfermagem, um enfermeiro ou até um médico, com a responsabilidade, querendo trabalhar, que é isso que é interessante. Por que pega quem ama? Porque quer trabalhar, quer fazer acontecer. Só que é impedido pelo quê? Pela falta de recursos. E aí, isso daí já gera também o fator que desencadeia esse burnout, né? Exatamente, porque ele não tem o material que ele necessita para exercer a função. E isso deixa ele estressado. Exatamente. Olha que coisa. E aí começam a aparecer todos esses sintomas, né? Só que assim, eu vi várias, né? Eu até anotei aqui, várias profissões. Então, os médicos, enfermeiros, psicólogos, professores. Professores. Acho que é interessante, então, a gente pensar o seguinte. A gente só tem que tomar todo um cuidado para a gente não diagnosticar também errado. Sim. Porque o professor, por si só, ele já tem uma sobrecarga, porque ele tem que dar conta dentro da escola e ele é um dos profissionais que também trabalha fora, porque ele precisa corrigir prova, ele precisa fazer uma série de coisas. Leva trabalho para casa. Leva trabalho para casa, né? Então, existe um número muito grande de professores com depressão, né? E existe um número grande de professores com burnout. Então, porque existe essa linha tênue aí e muita confusão no diagnóstico. Mas os professores também são acometidos porque também trabalham com pessoas em ambientes, a maioria, não são todos, também, né, de uma forma mais insalubre, ambiente estressor. Lidar com pessoas, de um modo geral, né, também é difícil.
A gente sabe disso. Tanto que a área de telemarketing é uma das áreas que já tem... E banco. Atendo muito bancário. Mas é importante, então, todo mundo se analisar e buscar um profissional mesmo, né? Porque, gente, todas as profissões estão sujeitas, né? Olha só essa pesquisa que eu vi, que saiu esses dias, uma pesquisa da International Stress Management Association do Brasil, difícil de falar, mas esse é o nome. Ela mostra que 32% dos brasileiros sofrem de burnout e 72% se sentem estressados no trabalho. Então, quer dizer... Esses 72% também estão sujeitos ali, né? Já tá ali, ó, na beirinha do burnout. Esses 32% já sofrem de burnout. Então, vamos falar aqui, primeira coisa, né, que acho que é mais importante, sobre como é que a gente previne tudo isso. Você já falou que a gente tem que aprender a dizer não. Essa já é uma lição. O que mais, Leide? O burnout, o que ele é, né? É eu falar muito não para mim e sim para o outro. Então, porque eu sou psicóloga, né? E aí não tem como eu não olhar exatamente para a minha profissão. O que eu diria como um método de prevenção? Gente, vamos fazer psicoterapia. Ah, você está falando porque você é psicóloga. Sim, porque eu acredito na ferramenta. Senão eu não seria psicóloga, não estaria falando isso aqui. Porque a psicoterapia, ele te fornece algo muito importante, que é o autoconhecimento. Sim. Quando eu me conheço, eu não preciso me submeter a ambientes assim. Eu não preciso aceitar algumas condições. Claro que a gente pode falar do mundo capitalista, do desemprego, que é altíssimo, né? Então, a gente está falando de uma forma macro, mas quando eu me conheço, eu não estou tão insegura e eu me sinto capaz de entrar numa outra empresa, né? Dentro do mundo corporativo. Eu arrisco fazer outras coisas, que é o que a gente iniciou aqui falando. A gente brincou um pouco antes. Você tem aí a coragem, né, de repente sair daquele emprego que você fala, não vou trocar o certo pelo duvidoso, mas será que é certo? Exatamente, não existe certo e nem errado. O que existe é você, né, dentro da sua capacidade de resiliar, dentro da sua experiência, a fazer a sua virada de chave. E isso você faz realmente quando você se conhece, quando você coloca limites, quando você reserva um tempo para você. Para sua família, para os seus hobbies, né? Exatamente. A gente precisa equilibrar todas essas áreas, né? Então, eu preciso trabalhar. Não dá para não trabalhar, né? O próprio mundo capitalista exige isso. Mas eu posso também viajar. Eu posso fazer uma academia, né, com uma atividade física. Eu posso sair com um grupo de amigas. Eu posso sair de casal. Eu posso sair para dançar. Eu posso fazer tantas outras coisas. Como, por exemplo, eu vi eu estava ali assistindo o próprio artesanato. E muita gente sai de problemas de saúde mental, se cura por Exatamente. meio do artesanato, Né? hein? Já ouvi muitos relatos. Sim, eu tenho experiência aí, né, de trabalhos onde tínhamos o artesanato, e o artesanato, ele dá uma boa ressignificada. Enquanto eu costuro esse ponto invisível, quanta coisa aqui dentro, né? Eu vou desatando alguns nós. É verdade. Né? Muito bacana. Então, só que a gente não tem, às vezes, a paciência, a gente não olha pra gente, né? E a gente precisa fazer outras ocupações. Ô, Leide, você falou da atividade física, também é importante ter alimentação balanceada, Boa. ter uma boa saúde física, né? Exatamente. Para também ter essa saúde mental. Eu acho que a gente sempre... Tem frases de internet que a gente fala, essas frases aí, mas tem coisas que você pega e fala, isso aqui vale a pena a gente dar uma atenção. Corpo sã, mente sã. Eu acho que a gente faz um bom casamento quando a gente cuida da saúde mental e da saúde física. Acho que nunca se pediu tanto para a gente olhar para a gente. Eu acho que é isso que eu peço aqui, para que cada uma de nós olhemos para a gente, que a gente faça o caminho para dentro da gente. E se tiver já nessa situação de esgotamento, tem tratamento? Tem tratamento, né? Então, buscar um psiquiatra, buscar fazer a psicoterapia, né? É isso. Cura não tem? É que, na verdade, o que você precisa mudar é seu estilo de vida, né? Sua forma de olhar. Quando você muda seu estilo de vida, é igual quando a gente pensa em emagrecimento. Por que existe o efeito sanfona? Por que a pessoa emagrece e engorda? Porque ela faz algo muito pontual, mas ela não mudou o estilo de vida. Quando você muda o estilo, ele é seu.
Então, você adotou esse estilo para você. E isso para você ele se torna muito natural. E aí você não vai ter mais crises daquele problema. Não. Seja um burnout, seja uma depressão e etc. Porque você começa a ficar em estado... Você tem que estar o tempo inteiro em acompanhamento. Porque as pessoas pensam que a psicoterapia, por exemplo, é só no momento de crise. Imagina você estar numa crise e você vai no pronto-socorro. O médico dá uma estancada, algo muito rápido ali, e você tem que ir para as especialidades, né, para fazer o tratamento. A psicoterapia, ela pode ser preventiva. Eu não preciso esperar estar com uma crise de ansiedade, que às vezes a crise de ansiedade é por conta de um burnout que está vindo. Eu não preciso entender que eu estou depressiva, com humor deprimido, para buscar um psicólogo. Eu posso fazer esse outro caminho, do autoconhecimento mesmo. Porque aí eu fico em estado de alerta. Quando eu percebo que o ambiente não está legal, eu consigo colocar os meus limites ali. Consigo me impor, falar que não. É isso aí. Acho As que é empresas isso. também precisam fazer sua parte, né? Eu queria que você deixasse um recado também para as empresas, né? Porque o burnout, ele está totalmente ligado ao ambiente de trabalho, então as empresas também não podem sobrecarregar, né, o colaborador, enfim. Exatamente. Eu costumo falar que se você, no ambiente de trabalho, você quer ser a Mulher Maravilha ou o homem, o que a gente podia dar o nome, né? Superman. O homem Superman. Então, a Maria Clara, ai, Leide, faz isso, eu faço. No dia seguinte, você fala, nossa, ela tinha 8 horas de trabalho e em meia hora ela já fez, vai me dar mais coisas. E eu vou pegando pela necessidade de dar conta. Você, enquanto empresa, você vai cada vez mais passando tarefas, porque eu estou dando conta mesmo, né? Então, por isso que eu falo do limite. Agora, as empresas, sim, precisam ter um olhar. Tanto que agora, em maio, não sei se você sabe... A gente tem a NR1, né? A NR1, eu sou uma implementadora da NR1, Olha. tá? Então, acho que é importante falar. Por que a NR1 tá vindo aí com tudo? Exatamente. Que é essa norma que define diretrizes de saúde, né, gente? E agora impõe também o cuidado com a saúde mental. O cuidado com a saúde mental. Então, na NR1, não vai ser só uma avaliação psicossocial, mas um diagnóstico de risco desse profissional dentro do ambiente de trabalho. Olha. Né? Então, tem uma responsabilidade né, da própria pessoa, que é o que a gente está falando de se sobrecarregar, mas tem ali uma responsabilidade da empresa. Que precisa estar atento, sim. É isso aí. Agora a gente tem essa norma aí. Ainda bem. Para apoiar, né, essa Ainda questão. bem. Leide, vou deixar aqui seu Insta, seus 2 Instas, né? @Vitalidade Psicologia e o @Leide Teixeira 2020, como você está vendo aí na sua tela. Tem um WhatsApp também, DDD 11, número 94631 4506. Amei te conhecer, viu, Leide? Volte pra gente falar de NR1. Eu que adorei estar aqui, tá bom? Agradeço e a gente volta para falar de NR1, sim. Muito obrigada, viu, agradeço. por ter trazido aí informações tão relevantes, tão importantes para a nossa vida e que se encaixam aí com todo mundo. Até a próxima oportunidade. Obrigada, tá? É isso aí, minha gente. Bora ficar atento, então, aos nossos sintomas, cuidar da nossa saúde mental, cuidar da nossa saúde como um todo e ter qualidade de vida. Assim a gente encerra o nosso programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe o restante da sua tarde. Beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.